Irmãos em Cristo, vamos então nos acomodar, né? Para nós podermos iniciar então, ser servido o banquete para nossas almas, que é o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Então, meus amados, nós fizemos há pouco, antes da abertura, né? Oficial da mensagem, fizemos um louvor, e antes do louvor fizemos a leitura em primeira carta de Pedro. Vou pedir que você volte lá para os irmãos que estão entrando conosco agora na internet. Na verdade, eles estão ouvindo o primeiro chamado da palavra. Nós que estávamos aqui, fizemos a leitura há pouco em 1 Pedro, vamos repeti-la então. 1 Pedro, no capítulo de número 1 também, e nós vamos lá no versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia você encontra as cartas desse apóstolo, né? E você vai ver a primeira carta no capítulo 1, e a partir do versículo 13 há uma exortação à santidade. Mas nós vamos ler ali apenas o versículo 16, para nós podermos entrarmos na ministração da noite. Amém? Do versículo 13 até o 25, ele tem ali uma exortação do Espírito Santo, nos levando à santidade, né? Então, o versículo 16 é um resumo de toda essa exortação. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Quem que disse isso? O próprio Senhor, né? O Santo dos Santos, né? Revelou pelo seu Espírito ao apóstolo Pedro que ele exige que o seu povo seja santo, porque ele é santo. Amém? Então, aonde está escrito? Porque você vê que a leitura é feita ali dizendo que está escrito. Aonde que está escrita essa mensagem? Aonde foi escrito isso? Então vamos lá no livro das leis, em Levítico, por favor, em nome do Senhor Jesus, Velho Testamento. Você vai encontrar ali os 5 primeiros livros escritos por Moisés, segundo a teologia, né? E a própria palavra também revela que foi escrito por Moisés. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E o Levítico é o terceiro livro. Glórias a Deus. Levítico, capítulo de número 11, livro das leis. Estamos juntos? Glórias a Deus. Está assentado à mesa? Então vamos então nos saborear, né? Saborear esse prato maravilhoso que é para a vida eterna. Capítulo 11 de Levíticos, e nós vamos juntos ao versículo 44, por favor. Chegamos lá? Porque eu, o Senhor, eu li há pouco, 1 Pedro 1,16, lá dizia: porquanto está escrito, né? Sede santos, porque eu sou santo. Aí o Espírito Santo me fez fazer essa pergunta: aonde está escrito? Em Levítico, capítulo 11, e o versículo 44 diz: porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Versículo 45: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos fazer nossa oração sobre essa leitura. Depois nós vamos então pedir que o Espírito Santo venha nos dar discernimento a todos, para que possamos realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque precisamos desse conhecimento e precisamos do entendimento, porque um povo que não tem entendimento, ele escorre para a sua própria perdição. Mas esse povo que aqui está, que veio ao culto de libertação, veio para ganhar entendimento do Senhor. Então fique aí na dispensação do Santo Espírito, para que Ele mesmo te dê o discernimento, porque a mente de Deus não pode ser conhecida pelo homem natural. Então precisamos da mente de Deus, e o Espírito Santo está em nós para nos testificar a verdade. Amém? Então receba então, Senhor, nessa oração, a qual fazemos para que tua glória seja manifesta entre teus filhos, e que ninguém se distraia, Senhor, a tal ponto de perder o principal para a vida eterna, que é o alimento para manter-nos em pé. Então que venha a tua unção, a tua glória sobre quem ministra, sobre quem ouve, para que ambos, tanto um quanto o outro, possam sair daqui todos renovados, fortalecidos e cheios da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então vamos ler aqui, mais uma vez aqui, o versículo agora 44, 45, numa outra tradução, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo.
E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Olha aí, enxames são legiões demoníacas, né? Tá? Se você não entendeu, o réptil aí, a serpente, o diabo, né? E assim todos os demônios são considerados no mundo espiritual os seres que se arrastam, rastejam aqui na terra, né? Perante a Deus eles não podem mais estar, então eles não têm mais como estar no alto dos céus e se rastejam aqui na terra. Então, para que vocês não sejam contaminados por nenhum tipo de enxame, ou tipo de répteis, né, que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos meditar um pouquinho sobre esses detalhes. Naquele momento de Levítico, Deus estava passando a Israel as leis para que se separasse o que era puro e o que era imundo. É lógico que ele pegou coisas naturais, então ele separou alguns alimentos, falou de várias situações ali. Se você estudar o Levítico, e nesta passagem, há várias coisas que são citadas para os israelitas separarem como coisas puras e impuras, né? Imundo ou puro, ou santo, né? Ou liberado, vamos dizer assim, para consumo, enfim. Mas aquilo era apenas para que na terra houvesse um povo que fosse medido a sua obediência, literalmente pelas coisas ordenadas na lei de Deus. Porque tudo que Deus criou foi para o homem. Nada aqui na terra é impuro, segundo a nova aliança. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso, não vamos até lá porque tomaria muito tempo. Mas a nova aliança, o Senhor, ele dá o verdadeiro sentido a isso tudo, porque naquela ocasião ainda era uma situação que haveria de ocorrer, ocorria com eles no plano físico, para que conosco ocorresse no plano espiritual. Então, entendamos juntos que aquela situação é porque teria que mostrar para as outras nações que aquele povo é um povo diferente. Então, eles tinha entre eles leis que era para mostrar justamente a obediência que aquele povo teria que ter de um Deus vivo, que é como o nosso Deus, o Deus de Israel. Amém, igreja? Então, aquilo é para aquele povo, tá? Então, muitas pessoas até hoje mantêm essas leis, mantêm esse fardo, que para hoje é fardo, porque Jesus veio. Então, nós estamos debaixo da graça, né? Então, nós estamos sabendo que hoje Deus nos deu a graça de mandar o seu Filho e transferir tudo aquilo que era literal no plano físico para um plano espiritual. Então, hoje também a obediência está em primeiro plano, amém? Só que de outra maneira, não é mais com coisas que se come, não é mais com vestes, não é nada com as coisas terrenas. A nossa obediência está aqui dentro, no coração, né? Em ouvir a palavra e cumpri-la. Diga amém? Em Deuteronômio, por exemplo, tá? Vamos ver ali que há várias advertências. Essas advertências, elas valem também para o povo de Israel de hoje, tá? Porque acontece isso todos os dias e o povo nem percebe o que está acontecendo. Vamos em Deuteronômio, no capítulo 28, que ali você vai ver que há várias advertências que Deus dá ao povo de Israel quanto à obediência, o que receberia eles por obedecerem, né? E o que receberiam também como desobediência. E você vai observar no capítulo 28 uma coisa curiosa, que desde quando me converti, eu percebi pelo Espírito Santo, falei, meu Deus do céu, o versículo 1 ao versículo 14 vai falar das bênçãos em 28 de Deuteronômio. Todos encontraram? Vai falar ali do versículo 1 ao versículo 14, vai falar das bênçãos que correm atrás dos obedientes a Deus, né? Então ali você vai ver algumas passagens. Eu vou ler só alguns versículos, eu vou ler até alguns para os irmãos já sintonizarem e ver como é sério a questão da obediência, né? No versículo 1 então está escrito: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Diga amém? Aí começa a relação das bênçãos, do versículo 3 ao 14. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, os filhos, né? Teus filhos, né? E aí vem o fruto da tua terra, que é o fruto do teu trabalho, enfim. Aí vem todos os seus bens, né? Que aqui eram colocados de outra forma, porque eram os bens deles da época, né? Mas eu não vou ler todos os bens aqui, e as bênçãos derramadas sobre os obedientes. Mas eu fiz questão de ler alguns versículos para você ver que a sequência da obediência é isso aqui, ó.
tá? Ela vai do versículo 3 ao versículo 14. Agora observe, quem tem interesse de crescer na graça do Senhor, que do versículo de número 15 até o versículo de número 68, ou seja, 53 versículos, vão falar de maldições que correm atrás e alcançam os desobedientes. Por mais que eles fujam, ela vai correr atrás e vai alcançar os desobedientes. Então vamos ver aqui o que diz as Escrituras, só alguns versículos também. Será, porém, versículo 15, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Aí começa a relação, né? Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto, ou seja, o teu ganho, né? A tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre. Os filhos dos desobedientes serão malditos na terra. E o fruto da terra, tudo que, enfim, todos os bens daquela pessoa está debaixo de maldição. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. E aí vai ver uma série de situações, né? Se você depois tiver curiosidade, você vai observar que do versículo 3 ao versículo 14, ou seja, quantos versículos? 3, 14, 11 versículos falam de bênçãos. E do versículo de número 16 ao 68, ou seja, 52 versículos falam de maldições. Misericórdia. Versículo 68, só para a gente finalizar aqui, ó. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que tenho te dito. Nunca jamais o verás, ou seja, nunca mais verás a Deus. E ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Misericórdia. Irmãos, isso significa segunda morte, né? Nunca mais ter contato com Deus vivo, ou seja, distante de Deus. E vai fazer voltar para onde veio, ou seja, voltarás da onde veio. Do lodo tu viestes, voltarás ao lodo. Porque nós sabemos que, devido ao pecado de Adão e Eva, a humanidade foi separada de Deus, foi proibida de estar na presença de Deus, e que, devido ao amor que Deus tem pelo mundo, ao ponto de cometer essa justiça, né? O pecado entrou por um homem no mundo, que foi Adão, e tinha que sair por um homem, a saber, o novo Adão, que também a Bíblia chama de novo Adão, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a justiça de Deus se cumpre quando nós aceitamos que Jesus é um novo Adão. É o homem, Jesus homem, é aquele que chamou sobre ele todas as nossas maldições e levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Diga amém? Então, irmãos, é muito simples, parece simples, mas é muito difícil da carne aceitar isso, porque a carne ela vai sempre querer guerrear contra Deus e não aceitar as coisas de Deus, porque a carne, a mente humana não está preparada para discernir as coisas de Deus. Então é necessário que nós façamos o que Deus, através de Jesus, ensinou a Nicodemos, aquele grande sábio, né? Nicodemos, não te admire se eu te disser que você tem que nascer de novo. É por isso que nós fizemos um louvor aqui, ó. Quebra minha vida e faça-me de novo, porque eu quero ser um vaso novo em tuas mãos. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Antes de nós traçarmos um paralelo entre as leis do Velho Testamento, da Velha Aliança, com as leis da Nova Aliança, vamos aqui a um fato ocorrido no meio do povo de Israel, do Velho Testamento, para que nós possamos ver as consequências da desobediência, já que nós estamos num culto de libertação. Eu convido a Igreja de Jesus a ir comigo lá em Josué, no capítulo de número 7. Vamos em livro de Josué, no capítulo de número 7. Então vamos ver um fato ocorrido em Israel, em que, para nós compreendermos esse fato, teríamos que ler 26 versículos. Mas eu vou tentar resumi-los aqui de uma forma que nós possamos compreender sem tentar fazer leitura. O resumo é: havia um homem chamado Acã. Ele era descendente da tribo de Judá, no meio do povo de Israel. Aqui esse povo tinha acabado de conquistar uma grande vitória. Diga Jericó. Para quem não sabe o que é Jericó, é uma cidade, tinha uma fortaleza enorme. Jericó era uma cidade cercada, porque era uma região onde o clima favorecia frutas, ali também tinha muito oásis, então havia água, que é uma coisa rara, é uma joia preciosa no deserto, né? Então Jericó é uma região
um lugar onde naquela ocasião era muito visado pelos inimigos. Então eles fizeram uma fortaleza para se protegerem, né? Essa fortaleza, segundo a teologia aí, há algumas contradições, mas vamos ficar no meio termo, que o muro tinha aproximadamente uma altura de um prédio de 3 a 4 andares, né? Isso é o que a teologia fala, pela avaliação que foi feita, enfim. E a largura desse muro era praticamente como 2 carruagens, né? Então uma largura de seus 10 a 15 metros de largura. Imagina um muro totalmente bruto, né? Ele é feito dessa altura e com essa largura toda, ali em cima, soldados, todos preparados para defender a Jericó. E de repente chega um povo, milhões e milhões de pessoas. Há previsões, há certas teologias que consideram que havia mais de 6 milhões de israelitas, né? Já que saíram 2,5 milhões lá do Egito, né? E aquilo é só a contagem de homens em idade militar. Então você imagina o número dessa população que saiu do Egito, né? Então aí uma expectativa aí de 6 milhões que estavam ali diante de Jericó. E obviamente eles não teriam como entrar, porque era um povo que nem armamento tinha, né? O povo de Israel não tinha ainda seus exércitos, né? Mas Deus estava lá com eles, o Senhor dos Exércitos, amém? E aí então é instruído para que Jericó, como líder, Josué, o líder Josué, que substitui a Moisés, na velhice de Moisés, então faça aquela caminhada de 7 voltas, né? em Jericó, né? São 7 dias dando uma volta, e no último dia 7 voltas, e na última volta um brado de vitória, né? Sempre com a arca do concerto, a arca da aliança, da nova aliança, na frente do povo, representando que Deus estava à frente daquela causa. Então parece uma loucura, né? Aquele povo olhava, via aquele povo marchando, mas loucura, é que o povo pensa de você também, cristão, que você está enfrentando uma luta e você começa a orar e fala que aquele homem é louco, aquela mulher é fanática, é fanático, porque só isso vai resolver o problema. Diga, há poder na oração. Amém? Amém, igreja? Porque quando nós oramos, nós estamos em sintonia com o Criador, e basta Ele dizer algo a nosso favor que vai acontecer. Amém? Basta uma palavra de Deus só. Então, por que às vezes não acontece? Porque assim como você às vezes não dá tudo que teu filho quer, porque você que sabe o que é melhor para ele, ele também sabe o que é melhor para você. Então compete a você calar-se e não tentar entrar em conflito com o seu pai. Aqui na terra, os filhos de hoje não obedecem mais o pai e desafiam os pais, né? Coisa que quem fizer isso no plano espiritual estará sendo como Lúcifer, como um anjo caído, e assim será lançado com ele também no abismo. Então não discuta com Deus, não vale a pena discutir, porque Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor, nós somos servos. Mas infelizmente tem pessoas que querem da sua forma, querem do seu jeito e questionam a Deus em tudo, né? Mas você deve se lembrar que Ele é Deus, que você é criatura de Deus, amém? Um candidato a ser chamado filho dele, candidato. Mas isso vai acontecer naquele dia só do arrebatamento, em que Ele te receberá, Jesus te receberá e convidará você para entrar, convidará nós para entrarmos na glória do Pai para sempre, amém? Mas enquanto isso não acontece, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne que você está aí é fraca, embora o Espírito esteja preparado. Diga amém? Então continuando aqui, então parece uma loucura aquele povo marchar 7 dias, né? Mas eles marcharam e venceram, porque no 7º dia, na 7ª volta do 7º dia, houve o brado, o grito de vitória, e através daquele grito Deus fez tremer a terra, houve um grande terremoto. A Bíblia não fala, mas é óbvio que foi isso, né? É óbvio que foi um grande terremoto que derrubou aquelas muralhas, e na própria queda já houve com certeza muitas mortes, e o povo de Israel só entrou e tomou posse da terra. Então já haviam tomado Jericó, já eram senhores de Jericó, já haviam botado o povo para correr, já havia derrotado todo o exército de Jericó, porque Deus já estava à frente deles. Esse momento aqui é o momento que eles já estão vivendo a glória de Deus, diga amém? Desde que saíram do Egito, na verdade, né? Desde que foram sustentados 40 anos no deserto, que nenhuma das suas vestes se desgastaram, nem o que eles calçavam se desgastou. É um mistério, né? Mas Deus é assim mesmo. Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que faz com que as coisas que não existem, passem a existir. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Enfim, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando nada do que nós conhecemos, que a nossa mente humana é capaz de entender. Amém ou não amém?
Então esse Deus dá a eles essa grande vitória. Então o que vai acontecer aqui agora? Agora vamos invadir a próxima cidade. Qual a próxima cidade? A cidade de Ai. Cidade de Ai. Então o que acontece? Vamos mandar um exército lá? Não, já foram os espias lá, já chegaram os espias também. E olha, a cidade lá é moleza. Essa cidade aí, ó, basta mandar 1000 e poucos homens, já está resolvido o problema. Precisa mandar todo o exército. Aí já estava formado, obviamente, isso quando eles tomaram Jericó, se tomaram posse também das armas e se ficaram fortalecidos. Porque agora Jericó pertencia, Jericó era uma cidade muito próspera, e ele começou ali a glória de Deus sobre Israel ali, para que o mundo inteiro visse, né? Uma cidade que era impossível ser invadida, ser tomada, foi tomada por um povo que era escravo. Amém, igreja? Então o mundo já começou a saber quem é esse Deus, já começou, e o mundo também vai saber quem é o seu Deus, se você crer. Diga amém? Glórias a Deus. Então começa a glorificar, começa a tomar posse, porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, é o Deus que nunca mudou, porque não há outro Deus, só há um Deus só. Esse é o Deus de Israel. Diga amém? Então o nosso Deus, amados, ele é assim mesmo. E esse povo então já estava ali cheio da glória de Deus. E a próxima cidade, a cidade de Ai, e o que acontece? Essa cidade é moleza. Já fomos lá, os espias, já verificamos, é só mandar um pouco só de gente, tá? Mas aí o que acontece? Eles são derrotados. Morrem aproximadamente 30 homens do exército enviado. Eles fogem, correm, e aí começa Josué a rasgar suas vestes e começa a plantear e chorar, dizendo: Senhor, o que dirão as nações quando souberem que nós corremos de uma nação, de um povo, fugimos de uma batalha, nosso povo foi afugentado, morreram nossos homens? O que dirão que nós saímos do Egito para sermos derrotados por uma pequena nação, por uma pequena cidade? Né? Que se fará da tua nação? Eles vão se unir e vão vir contra Israel, contra nós, Senhor. Josué falou isso, Deus então manda ele se calar. Cala-te. Esse é o nosso hábito, de ficar: Senhor, o que está acontecendo? Por que, Senhor? Senhor, Josué tinha razão de estar daquele jeito. Como às vezes você tem razão de falar: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo na minha casa. Está em espírito, igreja? Começa a se preparar, que agora começa a vir a libertação para os nossos dias. Josué então ele rasga as suas vestes. Eu estou tentando fazer o resumo do versículo 1 ao 26, senão eu teria que ler os 26 versículos. E se Deus permitir, a gente vai ler, não tem problema, para você ver que está tudo aqui na palavra. Eu estou resumindo. E aí Deus manda ele se calar e falou: cala-te, Josué. Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que aconteceu isso? E vai continuar acontecendo, porque há pecado no meio do povo. E aí aquele Acã, famoso Acã, você vai ler nos versículos primeiros ali, que pertencia à tribo de Judá, por ganância, por ambição, ele era ordenado que não ficasse com nada daquele povo, né? E ele, tudo era para ser levado ao templo, enfim, as coisas impuras não poderiam estar mais no meio do povo. Mas aquele homem lá resolveu ficar com uma capa babilônica, porque ela era bonita, era toda trabalhada, né? Ele imaginou o custo daquela capa, ficou com algumas gramas de prata, 250 gramas de prata aproximadamente, ficou lá com uma cuba de 50 gramas de ouro, e ficou cheio de razão, se escondeu. Ele falou: isso aqui, ele pegou no meio da guerra, lá foi: isso aqui ninguém vai perceber que eu peguei. E o que ele fez? Escondeu debaixo da sua tenda, escondeu dentro da sua casa, ali já morando em Jericó. E Deus então manda Josué se calar e: cala-te. E é o que muitas vezes nós fazemos: Senhor, o que está acontecendo na minha casa, Senhor? O que está acontecendo na minha família, Senhor? O que está acontecendo? E Deus do seu trono fala: cala-te. É você que não ouve, mas Ele está mandando você se calar nas mensagens, para você entender que tem pecado no meio do teu povo. E aí que você vai entender a mensagem de hoje. Vou ler rapidamente alguns versículos para você ver que realmente houve isso no meio do povo de Israel, e vamos trazer isso para os nossos dias também. Vamos lá. Capítulo 7 de Josué, versículo 1. Todos estamos juntos aí? E prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar significa quebrar uma aliança, deixar de fazer algo que é um dever. Amém? Então, que prevaricar é porque não obedeceu, né? Ele desobedeceu, deixou de fazer algo que era para ser feito. Então prevaricaram os filhos de Israel no anátema, ou seja, com o maldito, com coisas consagradas ao diabo, né? Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho da tribo de Judá, da tribo de Judá, tomou do anátema, das coisas malditas, coisas consagradas ao inimigo, né? A ira do Senhor. Tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó
a Ai, a cidade de Ai, que está junto a Betesda, Bet-Aven, perdão. Aí vem a localização de onde está a cidade de Ai, né? Então ele falou, subir, espalhar, né? Verifiquem, acompanhem, né? Espiem aquela terra, né? E eles voltaram, então aí você vai ler tudo aquilo que eu acabei de falar. Voltaram, falou que era muito fácil, olha lá, versículo 3. E voltaram então os espias e disseram a Josué, não suba todo o povo, suba alguns, 2.000, 3.000 no máximo, a ferir Ai, não fatigues todo o povo ali, porque poucos são os inimigos. Olha que vergonha, né? E assim subiram, versículo 4, de lá algum dos povos, 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E aí você vai ver que os homens de Ai feriram 36 ao todo, e seguiram eles por um bom caminho. Então ficou escandalizado, o negócio ficou feio para Israel, né? Uma cidade pequena, bem inferior a Jericó, nem se comparava. É como se fosse uma vila, é um patrimônio aí em relação a uma grande capital, né? Venceu o povo de Israel. Que vergonha, né? Aí você vai ver que Josué então rasga vestes ali, ó, versículo 6, Josué rasgou suas vestes. Tudo que eu falei está aí, ó. Eu resumi, tá bom? Em nome de Jesus. Então quando ele começa a falar, o Senhor, versículo 10, disse a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto. Esse concerto é com C, viu? Nós temos que vigiar, porque a palavra concerto com C não é concerto de consertar, né? Esse é um concerto, é aliança, é um contrato, tá? O concerto com S, para quem não sabe, é o concerto de arrumar, né? E o concerto com C pode ser uma sinfonia, uma harmonia, né? Então, esse concerto com C é uma aliança, um contrato. Quebraram o meu contrato, que eu lhes tinha ordenado, ou seja, eu fiz uma nova, eu fiz uma aliança, fiz ali com eles um contrato, e eu ordenei eles algumas coisas, e eles tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Olha aí, amados, estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, não desagarrardes, se não desagarrardes do anátema que está entre vós. Olha aí, ó. Então ele vai dar uma ordem para santificar o povo, e ele vai então mostrar para Josué onde está o erro, onde está o pecado. E se você orar com convicção, se você falar com Deus, você que está passando uma luta em alguma área da tua vida, no meio da tua família, e essa luta você não está compreendendo, ore a Deus. E comece a falar assim, me mostre, Senhor, eu quero ver onde está o pecado na minha casa, eu quero ver onde está a imundícia, onde está esse anátema que está impedindo que eu seja vitorioso, como a tua palavra me diz. Amém, igreja? Que é fácil culpar a Deus. É muito fácil culpar a igreja de Jesus Cristo, porque o covarde, ele sempre vai culpar os outros, nunca chamará para si a responsabilidade, porque esse espírito de covardia é de Satanás, desde que o homem pecou. Adão, o que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu, pai. Olha aí, já tirou a responsabilidade dele, já passou para Deus. O Senhor que me deu essa mulher, foi ela que me convenceu de comer aquele fruto. Então tá, daqui a pouco eu converso com você, homem. Ô mulher, o que você fez? Foi a serpente. Olha o espírito do diabo já contaminando o primeiro casal humano, e a covardia é essa mesmo. O ser humano, ele nunca vai chamar para si, ele nunca tem um erro, sempre é errado, é Deus. Ele fala, não, mas ele isenta a Deus e culpa a igreja. Ou você acha que eles estão trabalhando para mim aqui? Você acha que um pastor trabalha para ele mesmo? Amém, igreja? Então quando a coisa não acontece, não vem culpar a igreja, não vem culpar o homem de Deus, nem aonde você está debaixo do teto que Deus te colocou. Chame a responsabilidade para si e ore a Deus, para Deus mostrar onde está o anátema, aonde está o pecado. Diga amém? Amém. Porque é isso que aconteceu. Senhor, o que está acontecendo? Cala-te, Josué, porque há anátema no meio de vós, e eu vou te mostrar onde está. Aí Deus começou a separar. Se você separar, aí não vou explicar teoricamente o que aconteceu, mas chegou até Josué. Aí então Josué, vem cá, Josué, caiu sobre você, Josué. A acusação está sobre você. O que está acontecendo, Josué? E Josué fala, realmente eu pequei com o Senhor. Eu pequei. Então vamos ver o que Deus fala aqui, ó. Ai, Jesus amado, deixa eu ver aqui. E respondeu Acã a Josué, versículo 20: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele contou tudo o que ele fez. Versículo 21: quando eu vi entre os despojos
uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata. Olha aí, 200 ciclos de prata. Corresponde, na verdade, a 2 quilos e pouco de prata. Eu falei errado. 200 ciclos de prata, 2 quilos e meio, mais ou menos, de prata. E ele vai falar aqui, vi também o que? Uma cunha, olha, uma cuba, não, cunha, de ouro, de peso de 50 ciclos. Isso sim, equivale mais ou menos aí umas 50 gramas de ouro, mais ou menos, tá? Vamos seguir aqui. O Senhor Deus estava aqui. E tomei-os, e eis que estavam escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomara, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e trouxeram a Josué, versículo 23, e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos. Passou, tudo está contaminado. Deus mandou queimar tudo. Olha só, o Deus de Israel, mandou acabar com tudo, está tudo contaminado. Então olha só, pega tudo que é dele agora, filhos, a esposa, os filhos, os bens deles todinho, pega tudo, está tudo contaminado. Tira também do Israel, aqui, ó, leva fora. Levaram para o vale de Arcor. Então disse Josué, por que nos perturbastes? Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até. Aí já vem outra situação, tá bom? Então eu queria só que os irmãos entendessem. Por isso que eu fiz resumo rapidamente, porque como é que eu vou trazer isso para os nossos dias? Vamos lá. Nós somos o novo Israel de Deus. Você concorda com isso? Não concorda, Marcos? Agora não se esqueça que Deus falou, eu nunca mudei. Eu sou o mesmo Deus. Eu não mudo. Aliás, é por isso que vós não sois consumidos. É por isso que vós não sois consumidos. Porque eu não mudo, ou seja, eu sou o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus que tem compaixão, que espera o máximo que puder esperar. Deus com certeza deu todo o tempo para que aquele homem, Acã, se arrependesse. Deus deu valor no coração dele, deve ter feito N situações para que Acã fosse a Josué e falasse, Josué, eu pequei, Josué, me ajuda aqui. Aí Josué com certeza nem enviaria aquele povo à guerra. Mas ele esperou que morresse todo mundo, ele esperou, porque a ganância, às vezes fala, o apego às coisas materiais é maior do que às vezes até a própria vida. Muitas pessoas morrerão apegadas às coisas terrenas. O maldito é o homem que se apega às coisas da terra, porque aquele que se agarra às coisas terrenas, em vez de se apegar com Deus, é maldito sobre a terra, porque amou mais as trevas do que a luz, né? Trazendo para os nossos dias, nós somos o novo Israel de Deus. E para entender essas situações que ocorrem, por exemplo, a congregação é a igreja toda reunida, amém? A Israel de Deus é a congregação. Então vamos tentar trazer para nossas vidas. Onde você congrega é a nação. Então os cristãos é a nação de Israel. A Jerusalém é a capital da nação, é onde está ali o povo de Deus, né, representado. E aí Deus fala para os nossos corações, a Jerusalém é a nossa casa, e a nossa família. E as coisas imundas, é óbvio que você sabe que são os pecados, amém? Então, quando ocultamos o pecado, quer seja ele pecadinho ou pecadão, porque Deus para Deus não tem isso, amém? Toda a congregação é privada das coisas. Quando é na igreja, por exemplo, toda a congregação é privada da unção de Deus, das bênçãos que Deus tem para aquele ministério. Quando há nosso meio aqui pecado, para você ter ideia da gravidade, Deus falou no meu coração assim, ó, eu já falei isso aqui um dia desse, que foi sexta-feira passada, eu não sei se foi na sexta ou no domingo. O Senhor falou assim, tem gente me louvando, tem gente tocando, tem gente intercedendo, tem gente lá fora, tem gente que está pecando, está amaldiçoando a obra que eu dei em tuas mãos. Eu falei, misericórdia, Senhor. Ou você tira eles ou eu tiro eles. Eu falei, misericórdia, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar. Eu estou esperando Deus me mostrar. Ele falou, eu vou te mostrar. Então, que assim seja. E se você que tem pecado, você que tem amaldiçoado a obra, estando à frente de uma obra, ungido para ser um servo de Deus, desonrando ao Senhor, se conserte. E quando Deus mostrar, vai ser para fazer que nem a cama, para lançar fora. E aí você não vai ser queimado nem apedrejado, não, pode ficar tranquilo, mas lançado fora da presença de Deus, porque zombou e escarneceu das coisas de Deus, as coisas sagradas do Senhor. Então Deus falou, eu vou te revelar,
Falei, quando eu te revelar, você vai ter que tomar providência. Eu falei, amém, Senhor. Farei isso com o maior prazer, porque eu quero servir o Senhor. Com muita tristeza no coração farei, mas se tiver que fazer, eu farei. Mas eu estou orando para que não precise chegar a esse ponto e essa igreja se converta. Todas as igrejas de Jesus na terra se convertam ao verdadeiro cristianismo. Amém? Então, seguindo em frente aqui. As coisas imundas são os pecados. E quando alguém peca dentro de uma congregação, toda a congregação sofre as consequências. É o que nós chamamos de frieza espiritual, a baixa unção, né? Ah, está acontecendo com a minha igreja, tal. É aquela situação, né? Que o cidadão lá, o pastor, viu que a igreja estava fria demais. Um dia ele chegou mais cedo, armou algo lá na frente. Todo mundo chegou, viu um caixão lá na frente lá e ficou assustado. E ele estava lá na frente e falou assim: gente, aqui está o motivo da igreja estar fria. Está aqui, ó. Está dentro desse caixão aqui. A igreja está morta por causa dessa situação aqui, ó. E as pessoas começam a fazer fila para ver o que é. Cada um que via chorava. E sabe o que é dentro do caixão? Eu já falei, um espelho. A pessoa olhava e via a si mesmo. O motivo da igreja estar daquele jeito era o próprio povo. Então, igreja, o Espírito Santo manda dizer à sua igreja: desperta, tu que está voltando ao sono deste mundo, porque de Deus ninguém se zomba. O Deus vivo é esse Deus que ordenou isso aqui, ó. Arranca para fora, apedreja, lança fogo lá em Israel. Mas só que aquele povo daquele tempo, né, acontecia com eles literalmente, para que todos soubessem que Deus é um Deus zeloso pelo seu povo, pela santidade do povo. Hoje, Deus ele faz isso de forma espiritual. E muitos estão sofrendo, tem muitas igrejas sofrendo por causa do pecado do povo. E o Senhor falou mais no meu coração ainda. Aí quando se refere à casa, a sua Jerusalém, é o que está acontecendo aí. Quantas pessoas estão sem entender? Eu vou em todo culto, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu honro. O que está acontecendo com a minha vida? Não sei o que está acontecendo, parece que nada dá certo. Parece que, olha, eu sei o que está acontecendo. Procura que você vai encontrar pecado no meio da tua casa. E você que é sacerdote da tua casa, ou você que é coluna, deve pregar contra isso. Acontece que tem muitas pessoas que estão passando a mão na cabeça do pecado, dizendo: não, tudo bem, não tem problema não, tadinho, tadinha, e está sofrendo as consequências. Ah, vai crescer. Não. Olha, quando Deus falou ide pregar o evangelho, é anunciar essas coisas. Não é só que Deus é amor, que Deus é isso, é aquilo, que Ele é tudo isso. Só que Deus não castiga. O que muitas pessoas pensam é o contrário. Deus sempre vai ser amor, Deus sempre está disposto a amar os seus filhos, mas não aqueles que estão zombando de ser filho de Deus. Então dentro da casa, mas não são filhos, são bastardos. A esses o Senhor vai botar para fora da casa. Um dia vai acontecer isso. Eles vão crescer juntos, normal. É como o presbítero pregou no domingo lá, o joio e o trigo juntos vão crescer, mas chega uma hora na colheita vai ser separado e vai lançar no mar, faça os fechos do que é joio, joga do lado e mete fogo tudo isso aí. Aí você sabe o que Deus está falando, do fogo eterno, que consome e nunca para de consumir. Então, quem crê que esse é o Deus que está falando com a sua igreja, tome posse da verdade, irmãos. Tome posse dessa revelação e se conserte com Deus. Aí entra o conserto com S. Se conserte com Deus. Tá? Faça com Ele um conserto, quer dizer, aí eu conserto com você. Faça uma aliança com Ele, porque Ele tem um conserto contigo, que é um acordo, um contrato com você. Amém ou não amém? Mas você precisa se consertar com S. Precisa urgentemente, antes que seja tarde. Porque se for tarde, não há mais como falar, o ai já foi, né? Então há tempo ainda, porque o fôlego está aí. E esse é um culto de libertação e Deus está te dando a oportunidade. Assim como deve ter falado com Acã, está falando com a sua igreja hoje aqui. E que você não seja como um Acã e espere somente a sentença de Deus. Tá bom, amados? No nome de Jesus. Lá em Malaquias, amados, em nome de Jesus, vou ler uma passagem que é um dos maiores exemplos aqui que Deus dá sobre desobediência, né? E onde ele afirma que a maldição está no meio do povo de Israel. Você pode dizer assim: então é isso que o pastor trouxe essa mensagem para falar de dinheiro. Eu te repreendo pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro de Deus. Tá? O Deus que eu sirvo, Ele é dono do ouro e da prata do universo inteirinho. Então, Ele não precisa mendigar para você fazer o que tem que ser feito, não. O que nós estamos fazendo aqui é alertar você de que você não fazendo o que está na lei de Deus, que não foi abolido em momento nenhum, tá? Porque é muito fácil falar que agora foi abolido, né? Que é interesse próprio, né? Você se converter de verdade
e entender que o Deus de Israel é esse aqui, ó, que diz que não muda. E eu vou pegar esse exemplo aqui, que aqui está claríssimo nessa passagem, que com maldição você é amaldiçoado. Quando você amaldiçoa, você está sendo amaldiçoado. Ou seja, é a lei da ação e da reação do mundo espiritual, né? Então vamos ver em Malaquias capítulo 3. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. Olha, o anjo do concerto com C, né? A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo, o fogo do Lives, e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, olha, os obreiros, né? E os afinará como ouro e prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Amém? E aí vamos ler o versículo número 7 agora. Desde os vossos dias, dos dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, olha a cara de pau do ser humano, em que havemos de tornar, Senhor? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, sim, e ainda dizeis, em que te roubamos? Aí Deus é muito claro, nos dízimos, nas ofertas alçadas. Pois com maldição sois amaldiçoado, porque roubais a mim, vós toda a nação. Amém, igreja? Então está aí, ó. Eu só queria chegar nesse ponto. Pegamos essa passagem para que você veja que isso é o que mais acontece hoje na terra. Pegamos esse exemplo, mas você pode trazer para qualquer lado da tua vida, em qualquer área da tua vida. Essa é uma das áreas que mais derruba o cristão no século 21, pela necessidade de gastar, de consumir, né? Então muitas vezes esse autoconsumo faz com que Deus fique como Caim, né? Ou seja, fazia com Deus na questão da oferta. De Abel, Deus se agradava porque ele separava o que era primeiro, o melhor para Deus, as primícias, a gordura do que era primeiro, e oferecia a Deus em sacrifício. E Deus se agradava da oferta de Abel. Já de Caim, Deus não se agradava porque ele de vez em quando se lembrava de levar umas migalhas lá do que sobrava daquilo que ele tinha, né? Então o que acontece? Deus está falando, eu não sou Deus de migalhas. Se tu no pouco fores fiel comigo, eu te colocarei no muito. Agora, se tu fores infiel no pouco, até o pouco que você tem será tomado de ti. Amém? Amém. Pois com a maldição, vós estão amaldiçoados. É o que diz aqui, ó. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você rouba, você está amaldiçoando. É por isso que tem muitos pastores sofrendo, muitos ministérios sofrendo, né? Porque muitos chegam à conclusão, meu pastor não precisa, a minha igreja não precisa. Irmãos, eu sei o que eu faço e eu prestaria a Deus a conta do que eu faço. Eu fiz um evento com jovens recentemente, nós fizemos uma coleta de alimentos. E tivemos a alegria, a felicidade de ver os celeiros aqui, ó, transbordando. Apenas 18, 19 jovens encheram 3 cestas enormes, porque eles atenderam o chamado. 3 cestas, sabe o que aconteceu? Uniu com as cestas, com aqueles que trazem na Igreja Filha, com os que trazem aqui na sede, unimos e até agora já abençoamos 7 famílias. Este mês, 7. Estamos ainda na metade do mês e foram 7 famílias. Sabe que você ir na casa de um homem que trabalhava até um mês atrás, com uma saúde enorme, 50 e poucos anos, sendo ele o cabeça da casa, dependente dele, genro, dependente dele, filho casado, filha casada, tudo dentro da casa dele, porque esse mundo de hoje está assim, né? Os homens de hoje não são homens, porque trabalham já com idade avançada, vão buscar o trabalhar, já com idade que já está. Eu fui pai com 17 para 18 anos, não aconselho ninguém dizer, ainda mais nos dias de hoje, mas eu com 21 já era supervisor de um banco, supervisor regional de um banco. Hoje tem gente com 21 anos de bermudão e pirando papagaio no meio da rua, pipa, sei lá como que chama aqui no interior, aqui em São Paulo, nós chamamos lá de papagaio, né? Então pipa, essas coisas. Enfim, é que eu vim de lá, então tem tradição. Na minha infância eu lembro dos nomes de lá, não lembro daqui, que aqui eu não tive infância. E também não tive lá, porque eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então eu estou tentando dizer para os meus irmãos
que as gerações de hoje precisam crescer, amados. E esse homem que eu fui visitar essa semana não é da igreja, mas alguém falou: pastor, tem alguém desesperado, você conhece o irmão tal? Eu falei: conheço. Você não faz, sabe da maior, ele é autônomo, nunca pagou INSS, nunca pagou nada. Eu sei que ele é autônomo, irmãos. Sempre teve uma saúde de ferro e infelizmente teve um AVC. Nem recebendo para o INSS ele está. Se você vê, quando ele me viu todo torto, eu chegando com uma cesta de alimentos que vocês ajudam, esse homem chorava, me recebeu com lágrimas que eu... enfim. Então, amados, pare e pense, tá? O que você está fazendo com a igreja de Jesus Cristo. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você amaldiçoa, você está sendo amaldiçoado. Então vigia, amados, porque Deus confiou a você ser um servo de Deus, uma serva. Ele deu a você a oportunidade de ser um abençoador. Então vigia, no nome de Jesus, tá? Não seja Acã, não seja Caim, porque disso você sabe qual é o final dessas vidas. Caim caiu em maldição, Acã foi destruído com tudo que tinha, inclusive com a família. Então, amados, vamos meditar, vamos refletir, antes de falarmos de um servo de Deus, antes de criticar uma igreja. Vai haver sempre o bom e o mal profissional, o bom e o mal pastor, o bom e o mal pai, o bom e o mal filho, enfim, tudo vai ser o bom e o mal. Mas se você não conhece aonde você está congregando, se você não tem a convicção, o que você está fazendo nesse lugar? Amém, igreja? Então aí que eu queria que você entendesse o que você está fazendo. Se você tem dúvida, sabia que o pecado, a dúvida é o maior dos pecados que tem, porque a dúvida, o pecado é justamente tudo aquilo que provém da dúvida. Se você duvida, você está pecando. Se você está, então, no nome de Jesus, não peque mais, torne para o Senhor, volte para o Senhor, para que Ele possa voltar para você também e a sua casa ser abençoada. Amém? Tem casos aqui dentro da nossa igreja. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo. E o Espírito Santo fala no meu coração: ai, filho, ora, a tal situação, estão roubando de mim, fulano e ciclano. Cônjuges, filhos, que conhecem a palavra. Entendeu? Então Deus não quer isso para você não, filho. Deus não quer isso para você não, filho de Deus. Você acha que Deus precisa do que é teu? É você que precisa de Deus. Entenda isso. É plantando que se colhe, é dando que se recebe. É obedecendo que você vai ver a glória de Deus na tua vida. Então, eu peguei essa área, mas leva isso para qualquer área da tua vida. Leva. A questão é obedecer e ser abençoado. Desobedecer e ser amaldiçoado. Escolha, porque você tem um livre-arbítrio. Amém? Mas não venha culpar mais Deus, não. Não venha mais culpar a igreja de Jesus Cristo. E nem os homens de Deus estão trabalhando com seriedade diante de um altar de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, só para nós finalizarmos, quando o pecado ele não é confessado, ele continua sendo realizado, ele torna-se iniquidade. E foi o que aconteceu com Satanás. Quando então era Lúcifer, Deus falou: as suas iniquidades chegaram até mim, e elas se multiplicaram, por isso te lançarei fora da minha presença. E Deus lançou ele fora por causa da iniquidade. Então não cometa iniquidade. Se você tem um pecado, confesse ele a Deus. Se for o caso, confesse entre os homens até: olha, eu andei pecando, eu andei falhando, mas agora eu quero me consertar com Deus, para que Deus possa encontrar em você o verdadeiro arrependimento, e aí você possa ser tirado da lista dos amaldiçoados, em nome de Jesus. Porque eu insisto, Deus não castiga ninguém. Entenda que Deus é amor. O que acontece é que nós nos afastamos da sua graça, nós nos saímos debaixo da sua presença, da proteção dele. E aí, se você sai debaixo da proteção de Deus, você cai diretamente nas garras de quem te odeia, de quem odeia tudo que é de Deus. Amém, igreja? E você é criatura de Deus. Então ele quer te matar, quer te roubar e quer te destruir. Procure ficar debaixo da graça, porque ali está protegido você e a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu convido a igreja do Senhor Jesus Cristo a ir comigo, por favor, em Hebreus capítulo 4. Porque é muito importante nós entendermos que o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele pode.
E ele diz claramente em suas escrituras, em Hebreus 4, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha aí, ó. Não há coisa alguma, criatura, nada está encoberto diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou com quem teremos que prestar contas. Diga amém? A outra tradução diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Lá em Marcos, vamos juntos por favor, em Marcos, para nós finalizarmos. Já estamos finalizando, em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 4 também. Olha o mistério dos números, né? Capítulo 4 de Hebreus, Marcos 4, olha só como Deus fala o mesmo tema. Marcos capítulo 4 e os versículos 22 e 23, vamos ler juntos? Chegamos juntos aí? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga amém? Então, amados, está aí um conselho do Senhor: conserte-se enquanto há tempo, porque de Deus ninguém se zomba. Gálatas capítulo 6, vamos ver se está escrito na palavra isso, ou se é o homem colocando uma palavra de efeito para fechar a mensagem, né? Vamos ver Gálatas capítulo número 7, capítulo 6, se isso é uma palavra de efeito, ou se está nas escrituras de Deus. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, aleluia. Não vos enganeis, ou seja, não erreis, de Deus ninguém se escarnece, ou seja, ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, tudo que ele plantar, isso certamente ceifará, colherá. Diga amém? Então está aí, conserte-se enquanto há tempo. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele o tema dessa noite: ninguém verá Deus sem santificação. Amém? Ninguém verá Deus sem santificação. Amém? Hebreus capítulo de número 12. Aí eu convido a igreja a colocar-se em pé em nome de Jesus. Capítulo 12 da carta aos Hebreus. Capítulo 12, versículos de número 14 e 15. Volto à passagem que Deus nos exorta à santidade e dá aqui vários preceitos dele. Eu vou ler do versículo 14 e versículo 15 para nós fazermos a oração, e aquele que recebeu a mensagem essa noite vai dizer um amém, para que assim seja na sua vida em nome de Jesus. Versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, olha aí, ó, brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Amém? Aí Deus falando que a maldição no meio do povo de Deus, além de contaminá-lo, contamina muitos que estão ao redor dele. Então que essa noite o Espírito de Deus possa testificar na sua mente, em seu coração, esta mensagem, e que você se conserte com Deus essa noite. Faça o concerto com S, concerto de que você, em nome de Jesus, reconhece que é um pecador e que precisa de Deus. Aqueles que querem esse concerto, coloque a mão no coração, e que será uma forma de confessar também publicamente que você estava em erro com o Senhor. Só se você é ousado e corajoso, coloque as suas duas mãos no peito e faça esta oração. E você está na internet também, faça essa oração do concerto. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que tenho pecado, que tenho falhado ante a tua palavra, mas ao ouvir esta mensagem, o teu Espírito testifica em mim que eu preciso de conserto, que eu preciso voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. O inimigo não mais, em nome de Jesus, encontrará em mim oportunidades, porque as portas desse tempo estarão seladas com a tua unção. Os meus olhos serão santos, os meus ouvidos serão santos, a minha boca será santa, todo o meu corpo será santificado em nome de Jesus. Diga amém? Então, a maior santificação que você pode ter, amados,
é dar um testemunho vivo de quem é o Deus que você serve. Amém? Porque o ide, amados, é de várias maneiras, mas a maneira mais importante é alguém olhar para você e dizer: verdadeiramente, agora o fulano, ou o ciclano, ou a beltrânia, aquela pessoa está verdadeiramente na presença de Deus. Esse é o Deus da palavra, esse é o Deus de Israel. Amém, igreja? Que Deus possa ser visto na sua vida, porque Ele está em você. O que você fazia era ocultá-lo, mas não se seja nunca mais um agente secreto de Deus. Mostre ao mundo que Deus está em você, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém verá Deus sem santificação. Santifique-se em nome de Jesus. Esta é a palavra da noite. Amém? Senhor Deus e Pai, eu entreguei como ministro da Tua palavra o recado do Teu Santo Espírito. Eu não posso ir além daqui, Senhor, pois só o Senhor pode testificar na mente e no coração do ouvinte. Então, para a Tua glória, que aqueles que estão com o coração aberto possam, essa semente, dar o fruto no tempo devido, porque o Senhor mesmo regará essa semente, em nome de Jesus, dia a dia, renovando as suas misericórdias sobre eles. Pai, em nome de Jesus, como Teu ministro, eu declaro que ninguém sairá daqui sem esse entendimento, e o Teu nome será glorificado verdadeiramente na vida desses Teus filhos, os quais serão chamados como filhos de Deus no Teu reino, e eu me incluo nisso em nome de Jesus. Eu quero falar com quem está aqui na internet. Com você que nos encontrou através dessa mensagem, entrou no blog, ou encontrou a gente no YouTube, essa mensagem ela está registrada no Blogspot da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, né? O blog nosso foi criado já há alguns anos, e Deus nos deu essa direção de gravar a mensagem do culto de libertação. As pessoas que estão do outro lado, queiram fazer, do outro lado do país, inclusive, ou outro lugar do mundo, né, queira fazer uma campanha de libertação, você possa ser agraciado de fazer essa campanha via internet. Abrindo semanalmente o nosso blog, por volta das quintas, sexta-feira, você já encontra uma nova mensagem. Ali naquele blog, que é uma revista eletrônica, tem várias mensagens arquivadas lá nas páginas anteriores, mas a primeira página sempre será a última mensagem da semana anterior. Esta nós estamos gravando hoje no dia, que dia que é hoje, irmãos? 18 de agosto de 2017. Ela vai estar por volta daqui 7 dias, 18 mais 7, 25 mais ou menos de agosto de 2017, vai estar lá essa mensagem já colocada na internet, com o endereço do meu e-mail, para a gente se comunicar, porque meus irmãos aqui têm facilidade de pegar essa folha, é levado na mão deles. Vocês podem também receber essa folha gratuitamente. É só você entrar em contato comigo no e-mail que passa agora. Esse e-mail é meu pessoal, eu responderei a você, anexarei uma dessa folha e você vai imprimir quantas você quiser, lembrando que é uma folha para cada causa. Você vai perceber que ela é bem didática, vai preencher, vai acompanhar semanalmente no nosso blog, e vai estar glorificando a Deus quando ver o resultado da sua campanha no nome de Jesus. Então faça isso, entre em contato comigo, que eu terei maior prazer em atendê-lo em nome de Jesus, tá bom? Aqueles irmãos aqui da igreja que pegaram a folha e vão iniciar a campanha hoje, coloque-se em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por sua causa, mesmo sem conhecê-la. E você da internet que porventura já está com a folha e quer iniciar hoje uma campanha, já preencheu ela, já recebeu ela, já imprimiu, já preencheu e agora vai estar orando comigo, nós vamos fazer junto essa oração no nome de Jesus para iniciar a sua campanha. Só não deixe de acompanhar a agenda que tem no finalzinho, para você não se perder, viu, amados? Então preenche ela em casa e vai, antes de vir para a igreja na próxima sexta-feira, já preenche a data e já responde a perguntinha se você já recebeu ou se está confiando no Senhor, e se já recebeu, você está indo completar a tua campanha para glorificar a Ele em agradecimento em nome de Jesus, tá bom? O que tem que se fazer é que tem que cumprir as 7 semanas, independente de você ter recebido ou não, você vai completar 7 semanas e vai entrar na presença do Senhor e esperar dele, porque com certeza no tempo dele você receberá a glória de Deus, verá a glória de Deus na tua vida, se você crer, amém? Então, vamos fazer nossa oração também. Você da internet se coloca em pé, que eu quero orar por sua causa, e enquanto o pastor fala no microfone, você apresenta a sua causa ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, que estão iniciando uma oração, iniciando a campanha da libertação, e nesse momento eles
estão diante da tua presença em nome de Jesus, como também eu estou no nome de Jesus, para apresentar ao Senhor os motivos da campanha. Cada um deles está falando com o Senhor, porque foi aberto um vivo e novo caminho para que eles fizessem isso, Senhor. A glória do Senhor estará manifesta neles, porque eles creem no Senhor através da tua palavra, em nome de Jesus. Deus, honra teus filhos, Senhor, derramando sobre eles sabedoria, derramando sobre eles, Senhor, a fé verdadeira, a fé que faz com que eles cumpram os propósitos do Senhor e sejam abençoados, para que todos vejam a diferença daqueles que te servem com aqueles que não te servem, Senhor. Eu ministro sobre eles, em nome de Jesus, esta unção, para que a glória do teu nome, que venha a unção do teu Espírito sobre eles e sobre essas campanhas, e eu verei os testemunhos deles, porque o Senhor é fiel. Aquele que o Senhor encontrar fé, o Senhor jamais confundirá, e jamais será confundido aquele que confia no Senhor. Por isso que eu peço que o Senhor examine os corações, em nome de Jesus, sonda as mentes e os corações, e aonde o Senhor encontrou a fé, Senhor, derrame sobre eles a tua graça, fazendo-os perseverar até o fim, para que eles vejam a tua glória e testifiquem da tua glória nesta causa, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar com vocês agora. Eu fiz esse tempo de oração mais longo, porque o Espírito Santo falou, tem gente ainda apresentando. Então, eu falava aqui ao microfone, para que desse o tempo de você falar com Deus. Eu quero crer que todos já apresentaram as suas causas. Agora vamos fazer juntos uma oração coletiva, inclusive você que está na internet. Façam esta oração em nome de Jesus, repetindo essas palavras. Digam, Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença. Acabei de apresentar os motivos da campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, declarando que eu sei a quem entreguei e de quem receberei a vitória, pois tudo vem de ti em nome de Jesus. E eu te glorificarei. Dizem, irmãos, eu te glorificarei, porque tomei posse da minha vitória e darei testemunho da minha vitória em nome de Jesus. Digam amém? Está selada a sua campanha? Então toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Leva para sua casa, preenche e venha mais 6 semanas. Você na internet, também fique firme até terminar a campanha e glorifique a Deus em nome de Jesus. Quero que fiquem em pé em nome de Jesus. Tenho 2 minutos para encerrar. Que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, em o nome do Senhor Jesus. Na internet também, quem está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé, que eu quero orar por sua causa. Não é necessário mais repetir os motivos, mas sim declarar por que você está em pé. Então diga em nome de Jesus, todos coletivamente, inclusive você na internet que está do 2º ao 7º dia. Digam todos com uma só voz, em uníssono. Digam, Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui, convicto, firme estou na minha fé, porque no primeiro dia eu declarei que nesta campanha eu receberei a vitória e darei testemunho, e eu estou firme nesse propósito, porque eu sei a quem entreguei e sei de quem receberei. Tudo vem de ti, Senhor, e eu jamais serei confundido, porque eu creio em um Deus vivo, o qual tomou em mãos a minha causa, e eu sei que verei a tua glória em nome de Jesus. Digo amém? E eu concordo com a sua vitória, igreja. Declaro que por terra estão todos os inimigos que tentaram ou tentarão se levantar contra a sua causa, porque esta causa agora, esta batalha não é sua, esta peleja está nas mãos do Todo-Poderoso, o grande eu sou, que dará a vitória para aqueles que creem no seu nome. Se você crê em nome de Jesus, diga amém. Então aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você que terminou a campanha, deposite-a no vaso de oração. Confia, fique firmes na fé. E os que estão na internet, terminou a campanha, volte a falar comigo naquele e-mail. Eu vou te orientar como você fará para poder devolver a sua campanha, o que fazer com ela no término, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Só os que estão felizes com Jesus digam glórias a Deus.